Glórias a Deus. Queridos, eu quero saudar aqui, com muita alegria, nossos irmãos que estão nos visitando, né? A convite nosso. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui esta noite, para, juntamente conosco, louvar a Deus, receber uma palavra do Senhor, e que Deus continue te abençoando grandemente. Está aqui conosco a nossa irmã Bernadette, mas eu vi que chegou mais pessoas, o nome não está na lista, mas são muito bem-vindos, viu? E a igreja recebe com muito carinho, dizendo: glórias a Deus. Queridos, Deus tem uma palavra para nossas vidas esta noite, tá certo? Antes, porém, eu quero só lhe pedir mais uma vez, fique orando, irmãos, durante esse período, fique clamando ao Senhor, principalmente pelos nossos familiares que ainda não têm a revelação do Senhor Jesus, ainda são seduzidos por essas luzes do mundo, né? Então vamos orar. Eu tenho sentido no coração, irmãos, que esse período vai ser, eu não sei porquê, mas eu tenho sentido que vai ser muito trágico, muito triste. Mas eu já estou clamando muito a Deus para que Ele tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia. A gente sabe que a maldade humana está muito grande na terra. Então vamos orar, vamos interceder para que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha misericórdia dessas vidas e se revelem a eles em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10 até o versículo 19. Quem for achando, vai dizendo amém. Podemos ler? Vamos ler a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis com a escada posta da terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Amém? Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será
por Deus. Amém, irmãos? Somente até aí mesmo, viu, irmãos? Vamos ficar somente até aí, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos pelo nome de Jesus e queremos ouvir, meu Deus, uma palavra da tua parte, meu Pai. Eu sou somente o canal e preciso também, meu Deus, do Senhor na minha vida, da tua unção, do teu Santo Espírito, e vem falar conosco, Pai, esta noite, que nós possamos sair daqui esta noite, Pai, edificados, sarados, curados, diante da tua palavra e do teu poder, Deus. Fala conosco, repreende todo espírito contrário, todo espírito que de alguma maneira tentar, meu Deus, roubar, meu Deus, a atenção, roubar a tua palavra, distração. Meu Deus, esta noite, Pai, que o teu nome seja glorificado, porque a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua, Pai, e nós estamos aqui para te glorificar. Por isso, fala conosco, pelo poder que há no nome de Jesus, e a igreja diz amém, e aplaude ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, certa vez eu ouvi alguém dizer que quando Deus não muda as coisas, é porque Ele quer nos mudar em relação a essas mesmas coisas. Ou seja, algumas situações nas nossas vidas, irmãos, que faz tempo que nós estamos clamando, orando, buscando solução, mas as coisas não mudam. Não mudam por quê? Porque Deus quer mudar algo em nós, em primeiro lugar. Deus quer mudar a nossa vida em primeiro lugar. E era esse o processo que Deus estava fazendo com Jacó, irmãos. Tá certo? Ele estava ali no estreito, passando uma situação muito aperreada, podemos dizer assim, no nosso linguajar cearense, mas Deus queria mudar a vida de Jacó. Jacó, esse momento difícil que ele estava passando na vida dele, irmãos, é porque ele tentou enganar o seu pai, ou melhor, ele enganou o seu pai, e enganou o seu irmão, tapeou, né? E agora ele estava fugindo de casa, por quê? Porque o seu irmão queria matá-lo. E aí, com o apoio da mãe, ele foge e ele quer começar um novo tempo na vida dele num lugar distante. Mas ele está profundamente atribulado, o irmão procurava matá-lo, e Jacó aqui nesse momento desse texto que nós acabamos de ler, ele estava andando há muito tempo, ele estava cansado, ele estava afadigado, preocupado, e não tinha mesmo nenhum lugar onde ele pudesse dormir. Foi aí, irmãos, que ele encontra uma pedra, e ele usa aquela pedra como um travesseiro e agarra no sono ali, em meio ao relento da noite, exausto, cansado, sobrecarregado, preocupado, uma vida muito atribulada. E muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo assim como Jacó. Nós estamos fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades, fugindo das batalhas interiores, problemas da família, estamos aí carentes das bênçãos do Senhor, cansados, e precisamos um novo começo nas nossas vidas. Nós precisamos que as coisas se renovem nas nossas vidas. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que os problemas, eles não foram criados para nós fugirmos dos problemas, embora essa seja a nossa primeira reação, é querer fugir dos problemas, mas os problemas têm que ser enfrentados, e com o poder de Deus a gente vencer os problemas, amém ou não amém, irmãos? Mas a nossa primeira reação é fugir dos problemas, irmãos. Quando há um problema no casamento, as pessoas querem logo se separar, fugir da situação, ao invés de enfrentar, conversar, tentar mudar. Quando se tem um problema numa rua, com um vizinho, o negócio é se mudar, sair daqui. Mas as coisas não são assim, irmãos. Às vezes, os problemas não são solucionados logo, às vezes Deus permite vir a luta, porque Deus quer mudar algo em nossas vidas. Então, queridos irmãos,
e às vezes nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados, nós estamos querendo um novo começo, porque estamos cansados do problema, estamos cansados daquela luta, já está desgastado diante da situação, e nós queremos somente fugir daquela situação. Existem, irmãos, problemas que são verdadeiras pedras no nosso caminho. São muito grandes essas pedras que estão no nosso caminho, esses problemas, e nós não conseguimos tirar elas do nosso caminho. Então é preciso transformar essas pedras, irmãos, para que elas deixem de ser problemas e venham se tornar bênção nas nossas vidas. Foi isso que Jacó fez. Ele encontrou uma bênção, ele estava cansado, ele estava cheio de problema, e aquela pedra no caminho dele. Mas aquela pedra, irmãos, ele usou para ser uma bênção na vida dele. Ele usou aquela pedra para ser um travesseiro, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse tirar um sono naquela noite. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, se nós queremos, irmãos, mudar as pedras, ou melhor, transformar as pedras que estão no nosso caminho, pedras aqui, irmãos, no sentido figurado, que são os problemas que nós enfrentamos. Se nós queremos transformar esses problemas em bênção, nós vamos aprender algumas coisas com Jacó aqui esta noite, amém ou não amém? Você quer realmente, irmãos, aprender como vencer os problemas da sua vida? Amém? Então vamos ver aqui o que foi que Jacó fez, irmão. A primeira coisa eu já falei aqui. Ele pegou a pedra que estava no caminho dele. Aí no versículo 11, o que diz o versículo 11? O versículo 11 vai nos dizer que e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Então, a primeira coisa que ele fez foi transformar a pedra para descansar, para repousar. Então, queridos, Jacó, ele, em tempos difíceis, assim como Jacó, nós precisamos, irmãos, encontrar um tempo para descansar no Senhor. Muitas pessoas, irmãos, se envolvem tanto com os problemas, se envolvem tanto com as dificuldades, irmãos, a sua mente fica acelerada, só pensa naquilo, só pensa naquele problema, irmãos. Muitas pessoas, irmãos, entram num estado de ansiedade muito grande, porque aquele problema começa a consumir sua vida, irmãos. Tem gente que está passando uma luta, um problema, e fica tão envolvido com aquela situação, irmãos. Tem pessoas que perdem peso, tem pessoas que não comem, não se alimentam, tem pessoas, irmãos, que começam a entrar num estresse emocional, porque o problema está ali consumindo. E é nesse momento, assim como Jacó, irmãos, eu creio que em toda a sua caminhada, irmão, ele estava cansado, exausto, e a sua mente estava a mil. Ele pensava se Esaú vinha atrás dele, se Esaú estava mandando alguém para matá-lo, ele não sabia como é que ia ser no lugar para onde ele ia, lá para a casa do seu tio, distante, se ia ser bem recebido. Ele não sabia como seria o trajeto até chegar lá no deserto, se encontraria assaltantes. Então ele estava a mil, o coração acelerado, ele estava cansado, ele estava exausto, a mente sobrecarregada. E é aí, nesse momento, que ele encontra essa pedra e ele vai descansar. Porque, irmãos, para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, é preciso a gente parar. É preciso a gente desacelerar. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, de ter uma vida muito acelerada. Nós não paramos mais, irmãos, para descansar a mente no Senhor. A gente quer viver na velocidade das redes sociais, da internet. E a vida não é dessa maneira, irmãos. A nossa vida não é dessa maneira. A gente tem que parar. Se eu quiser mudar a direção da minha vida, irmão, eu devo primeiro parar. Eu tenho que parar para poder retornar. Se, irmãos, eu estou sem parar, não adianta, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu prosseguir,
Se está dando tudo errado e eu continuo prosseguindo, irmãos, como é que vai ser solucionada essa coisa? Eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar. Jacó, irmãos, ele estava ali, ele deitou a cabeça na pedra em meio à tribulação, e ele tirou o tempo para descansar. Ele tirou aquele tempo para se renovar, para recobrar as energias, renovar suas forças. Ele reconheceu que não adiantava prosseguir cansado, como ele estava, mas precisava parar um pouco, antes de continuar a jornada e recompor as suas energias. Quanto tempo faz que você não para descansar no Senhor? Quanto tempo faz que você não para das suas atividades diárias, sai do meio da tribulação para descansar em Deus, para não fazer nada, para não pensar nas lutas, mas somente para receber de Deus, para meditar na sua palavra, para orar ao Senhor, para louvar a Deus? Quanto tempo faz que você não para? Quanto tempo faz que você não vai para um ambiente onde você possa ali fechar a porta e não se preocupar com nada, desligar celular e pensar só nas coisas espirituais, pensar na sua vida, na sua renovação espiritual, buscar ao Senhor na tua vida? Talvez você ainda está nessa situação porque você não parou, você está vendo que não está dando certo, mas continua andando, continua acelerando. Ei, está na hora de parar para descansar no Senhor. Tem que descansar em Deus, irmãos. Você está fugindo de seus problemas, às vezes está fugindo dos problemas, e está cansado como Jacó, mas não quer parar. Você acha que você vai resolver todas as coisas, se está dando certo até agora, e você pensa que vai conseguir resolver todas as coisas, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado. Não, você vai se desgastar cada vez mais. Nosso corpo tem limite, a nossa mente tem limite. Então nós não podemos, irmãos, nós temos que parar, nós temos que descansar. Sabe o que foi que Jesus disse? Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Quem vai nos aliviar, irmãos, dessas cargas é o Senhor Jesus, não somos nós. Nós temos que parar, nós temos que descansar em Deus, nós temos que buscar lugares de renovação, de refrigério. Nós temos, irmão, saia um pouco da situação que você está vivendo, do problema, não fugindo, mas buscando forças para voltar revigorado, enfrentar o problema de frente e vencer com a força que Deus vai te dar. Porque é dessa maneira que nós vencemos os problemas, irmão. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas é renovados em Deus. É Deus que nos revigora, é Deus que nos direciona, é Deus que nos aponta o caminho, e é Deus quem nos dá a vitória. Quem crê aqui diz amém, glorifica a Jesus, porque se você está buscando a vitória em Deus, ela vai chegar. Porque, irmão, se a gente ficar olhando para as contas que a gente tem que pagar, para as obrigações mensais que nós temos, irmãos, para aquilo que você deseja comprar, para aquilo que você tem que pagar, se você ficar olhando para aquilo que as pessoas querem que você faça, meus irmãos, você vai ficar sufocado. E Jesus já sabia disso, irmãos. Jesus, ele já sabia que nós não aguentaríamos, irmãos, sermos muito sobrecarregados. É por isso, irmãos, que ele vai dizer em Mateus 6,25, porque ele sabia, irmãos, que nos últimos tempos muitas pessoas iam ser sobrecarregadas, irmão, pela ansiedade e até depressão, porque estariam, irmãos, sobrecarregados com muitas coisas. E aí, Mateus 6,25 vai dizer que Jesus ensinando, essa é a vacina, irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo,
pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, irmãos? Jesus está dizendo, olha, não fiquem atribulados, vocês estão aí se estressando com contas, querendo coisas mil, mas não é assim. Aí, irmãos, ele vai mandar a gente olhar para os lírios do campo, para os passarinhos, no versículo 26 e 28, ele vai dizer como é que a gente, versículo 26 e 28, Mateus, ele vai dizer, olha, não fique sobrecarregados, não é a vida, olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que Deus está dizendo? Olha, vocês estão se atribulando, vocês estão ficando sobrecarregados com os problemas dessa vida, com as preocupações, com as contas para pagar, com as dívidas, com as situações que aparecem. O que Deus está dizendo é que a gente olhe para a natureza, para as coisas do campo, que Deus ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus, se você está cansado como está, não vai conseguir alcançar os seus objetivos cansado, irmãos. Por isso, descansa no Senhor e espera no Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 7. Descansa em Deus, espera em Deus, que Ele sim, Ele pode realmente renovar as nossas vidas, nos dar o repouso que nós precisamos. Tira um tempo para refletir, para descansar, e apresente todas as suas ansiedades a Deus, apresente todas as suas preocupações a Deus, apresente as suas lutas interiores e exteriores a Deus. É dessa maneira, irmãos, porque, queridos irmãos, existem pedras no caminho, irmãos, que somente Deus ele vai nos ajudar a tirar. Se está difícil a caminhada, é descansar em Deus para poder prosseguir. Amém? Então a palavra para você esta noite é descanse no Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida novamente e vai fazer com que você prossiga a jornada diferente. Então a primeira coisa que Jacó fez, irmãos, foi com a pedra que estava no seu caminho, foi fazer dela um travesseiro para ele descansar, para ele renovar as suas forças, para prosseguir a jornada. A segunda coisa, irmãos, que Jacó fez, ele descansou naquela pedra, agarrou no sono, cansado, exausto, sobrecarregado, agarrou no sono, irmão. E quando ele estava naquele sono, dormindo, ele começou a sonhar. Ele sonhou, irmãos. No meio da dificuldade, irmãos, toda, Jacó teve um lindo sonho. Olha aí, irmãos. Ele estava lá sonhando, né? Ele viu que aquela pedra seria ali o primeiro degrau, irmão, de uma escada que subiria até o céu, né? Ia até tocar o céu. E nessa escada, irmãos, havia um grande movimento de anjos, subindo e descendo os anjos. Olha que visão maravilhosa. Olha só o sonho de Jacó, irmãos. A escada tocava no céu e os anjos eram subindo e descendo por aquela escada. Então, irmão, este sonho, irmãos, que Jacó teve, seria a força que ele precisava para inspirar sua vida dali para frente. Porque dali para frente, irmão, a sua vida, que até ali parecia um pesadelo, agora ele teria um sonho na sua vida que ia fazer ele ir adiante. Ele ia ver que Deus estava ali trabalhando na sua vida, Deus estava com ele, irmãos. Agora, irmãos, os sonhos iam se tornar ideais para não só a vida de Jacó, mas para nossas vidas. Nós precisamos ter sonhos, irmãos. E quando nós vivemos sobrecarregados, cansados, envolvidos só com problemas, nós esquecemos de sonhar, irmãos. Os sonhos das nossas vidas, irmãos, são aquilo que nós aspiramos,
são aquilo que nós desejamos, são aquilo que nós almejamos, irmãos. Não é pecado, irmão, você ter desejos na sua vida, irmãos, contanto que seja em consonância com a vontade de Deus. E todos nós temos desejos, irmãos, e temos sonhos a alcançar. Quem não quer aqui ver seu filho formado? Quem não quer aqui, irmãos, ver o seu filho com um bom emprego? Quem não quer aqui, irmãos, não sonha, irmãos, trocar alguma coisa na sua casa? Irmãos, todos nós temos sonhos, irmãos. Todos nós aspiramos algo nas nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? Os sonhos, irmãos, aqui no caso de José, era uma razão dele se acordar, se levantar e lutar agora, renovado, descansado, e agora com um sonho no coração. Como é triste, irmãos, a gente vê pessoas que não têm mais sonhos na sua vida. Como é triste, irmãos, as pessoas que desistiram dos sonhos que tinham. Pessoas, irmãos, que quando era mais novo, tinham um sonho e desistiram no meio do caminho, pelas dificuldades, pelas lutas. Pessoas, irmãos, que até o ano passado tinham um sonho, mas deixou pelo caminho. Não deseja mais, ou acha que não vai conseguir nunca. Deixou de sonhar, irmãos, quando encontraram uma pedra no caminho, aí pensaram em desistir, desistiram, e não conseguem mais nem sonhar com algo para a sua vida, algo para a sua família, algo para o seu casamento. Desistiram de sonhar. Não sonham mais, irmãos. Eu já vi uma frase de alguém que disse que aquele que não sonha está morto, irmãos. Uma pessoa que não tem sonhos é porque está morto. Queridos irmãos, eu não me canso de ensinar para a igreja, a nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito breve. E se nós vivemos esse tempo que Deus nos dá, nos permite viver aqui nesta terra, se nós vivemos, irmãos, só envolvidos em problemas, em lutas, em dificuldades, e não temos nenhuma aspiração, irmão, não temos nenhum sonho, aí é sobreviver, não é viver, é sobreviver. Nós precisamos, irmãos, viver o melhor de Deus para nossas vidas. Todo esse planeta Deus criou para nós vivermos, irmãos. Tudo isso Deus fez para nós, irmãos. A natureza, a praia, os amigos, as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, a nossa família, foi para nós desfrutarmos o melhor de Deus. E muitas das vezes nós não estamos vivendo porque nós estamos pensando só nos problemas da vida. Eu não estou dizendo, aplauda o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai ser responsável e não vai se preocupar com as coisas, lógico que vamos. Mas, queridos irmãos, tem gente que a vida dela é essa. É trabalhar para pagar conta. É trabalhar para pagar conta. Deixa a família, deixa os filhos. Não tem um tempo de lazer, não tem um tempo com a esposa, não tem um tempo com os filhos. É trabalho, 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 trabalho. É boleto, é boleto, é boleto, é boleto. E os boletos nunca vão acabar. Só vai ter um tempo que vai acabar boleto e papel de água e luz. Sabe quando é? Quando nós estivermos lá na cidade celestial. Aí a palavra de Deus diz que a luz é o Senhor, irmãos. Não vai ter noite, não. Então, mas enquanto a gente estiver aqui, irmãos, vai ter alguma coisa. Então não adianta a gente se sobrecarregar, irmãos. Amém, queridos irmãos? A palavra de Deus diz, irmãos, que os anjos subiam e desciam. No versículo 12. Isso significa que enquanto Jacó estava descansando, enquanto nós tiramos tempo para descansar, Deus vai estar trabalhando por nós, os anjos vão estar subindo e descendo. Amém, irmãos? Muitas vezes nós ficamos apavorados pensando o que fazer e queremos resolver tudo do nosso jeito, tudo da maneira nossa, mas não adianta, irmãos, não adianta. Por isso é importante a gente descansar e permitir que Deus, Ele trabalhe, Ele haja em nosso favor. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus 1,14, irmãos. Quem crê na palavra de Deus aqui esta noite? A palavra de Deus, ele diz o seguinte, que os anjos, eles são
espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que irão herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação aqui? Então, a palavra de Deus, para quem crê, né? Diz que Deus envia os anjos para nos servir nos momentos em que nós estamos necessitando. Negócio que a gente quer pensar, coisas da Bíblia, só coisas que a gente acha mais fácil pregar, mas isso aqui é palavra de Deus, irmão. Se a gente crê ou não crê, ninguém pode separar a palavra de Deus, né? Rasgar coisas da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que Deus envia anjos para servir aqueles que vão herdar a salvação, então está enviando para nós, irmãos. Está enviando em nosso favor. Amém? Então, meus irmãos, você tem um sonho na sua vida? Amém? Preserve, irmãos. Apresente ao Senhor. Os sonhos são Deus que nos dão, que Deus nos dá, para que nós possamos continuar, irmãos, tendo algo nessa vida, o que a gente buscar. Porque quando a gente deixa de sonhar, irmãos, a gente deixa de viver praticamente. Viver para quê, irmãos? Para almoçar, jantar e dormir? Para pagar boleto? Jantar, tomar café, almoçar, jantar e pagar as contas? Isso é para viver, é? Não, irmão, se a gente não tiver sonhos no nosso coração para realizar, todos nós, irmãos, temos algo para realizar. Todos nós temos algum chamado para realizar. E veja bem, o que nós mais ganhamos, irmãos, na nossa vida, são as boas lembranças que nós vamos deixar na vida das pessoas, quando a gente partir dessa, quando a gente ajudar o nosso irmão, quando a gente partir, o irmão se lembrar de quem você era na vida e como você faz falta, porque você era uma bênção, porque você é uma bênção, amém? Porque você não ficou só nos seus problemas, você decidiu ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, irmãos. Então, para isso a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter projetos, a gente tem que ver lá na frente, a gente tem que desejar o melhor de Deus para a nossa vida, irmão. E a gente viver a melhor maneira possível, porque a vida é muito curta, irmãos. A vida é muito curta, ela passa muito rápido, irmãos. Então, se a gente não desfrutar dentro das nossas possibilidades, lógico, aquilo que Deus tem para nós, irmãos, nós estamos deixando o tempo passar, né? Tem uma frase também que eu gosto muito: se a gente não tem tempo para Deus, a gente está perdendo tempo na vida, né? Então a gente tem que ter tempo para Deus, descansar em Deus, aproveitar a nossa família, aproveitar a igreja, a comunhão, aproveitar as coisas boas que Deus tem nos dado. O negócio é que nós, seres humanos, nós só queremos focar nas coisas ruins, irmãos. Só nas coisas ruins. Falar nisso, irmãos, primeira mão aqui, viu? Presta atenção. Filme dos adolescentes está pronto. Tá certo? Estreia nacional, ó. Passando essa terça na outra. Quero a igreja todinha aqui para assistir o filme dos adolescentes aí. É justamente falando sobre isso. Filme com pipoca, né? Então, é justamente sobre isso o filme, viu? Uma lição para nossas vidas. Que a gente às vezes foca nas coisas ruins e esquece das coisas boas. Então, o filme fala sobre isso, viu? Aqui é só um spoiler, né? Quem quer aí transformar as pedras em bênção na sua vida, irmãos? Então, a pedra de Jacó, ele, em primeiro lugar, ele descansou. Usou a pedra para descansar. Usou a pedra para sonhar. E o terceiro ponto, irmão, ele pegou aquela pedra, a gente vê aí no versículo 18 ao 19. Coloque aí, minha irmã. (18 ao 19). Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou o quê, irmãos? A pedra que tinha posto por seu travesseiro. E o que ele fez? Ele a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, é só esclarecendo aqui, irmãos. Quando ele põe a pedra ali e derrama azeite, ele está fazendo ali daquela pedra um altar, tá bom? E aí, irmãos, ele vai mudar o nome daquela terra. Ele vai chamar ali, em vez de Terra da Luz, agora vai ser Cidade de Deus, né? Casa de Deus, Betel. Então,
Jacó agora, irmãos, pega a pedra e transforma aquela pedra em um altar. Aquela mesma pedra, irmãos, que antes era o problema, estava no caminho de Jacó, ele agora transformou em um travesseiro para o descanso, depois para sonhar. Agora ele se levanta e transforma a pedra em um altar para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor ali naquela terra. E aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Muitas pessoas, irmãos, quando estão passando por lutas e problemas, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é, irmãos? É deixar de orar, é deixar de ir ao culto, é deixar de louvar a Deus. Jacó estava num grande problema, irmãos. Ele estava numa luta muito grande. Ele tinha deixado a sua família, estava brigado com o irmão, tinha enganado seu pai, estava no meio de um trajeto no deserto, cansado, sobrecarregado. E ele pega aquela pedra para descansar, faz um travesseiro. Ele tem um sonho espiritual maravilhoso. Deus fala com ele através do sonho. Agora ele se levanta, unge aquela pedra. Ele faz daquele altar uma pedra em meio a toda essa luta. Porque, irmãos, por incrível que pareça, há irmãos que quando estão passando lutas, tribulações, dificuldades, a primeira coisa que eles fazem, irmãos, é deixar a igreja, é deixar de orar, é deixar de buscar a Deus, irmãos. Jacó não. Primeiro, ele faz ali naquele momento de luta, de tribulação, ele faz um lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus. Amém, irmãos? E são nesses momentos, irmãos, é que mais nós precisamos de Deus e devemos orar mais, ler mais a palavra, nos consagrar inteiramente ao Senhor. São nesses momentos de luta, de adversidade, de dificuldade, é que nós temos que buscar a Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui esta noite, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a tua provação, eu não sei qual é a pedra que está no teu caminho, mas eu quero dizer para você esta noite, que você fez a melhor coisa hoje, decidindo vir para a casa de Deus, para buscar ao Senhor, para buscar uma palavra para a sua vida, buscar ao Senhor em fé, entendendo que Deus, Ele pode sim transformar essa situação, mudar o quadro da tua vida. Então você fez a coisa certa, mesmo com essa luta que você está passando, mesmo em meio a essa sua provação, você está aqui esta noite dizendo para Deus: eu vim te buscar, meu Senhor, eu vim te adorar, eu vim te orar ao Senhor, porque eu creio que há um Deus superior, um Deus maior do que os problemas da minha vida, e esta noite Ele pode me dar a vitória. Quem chegou aqui com essa esperança, quem chegou aqui com essa fé, glorifica ao Senhor, abre a tua boca, exalta a esse Deus maravilhoso. Aleluias! E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é especialista em colocar pedras no caminho dos crentes, irmãos. E ele se alegra, irmãos, ainda mais quando ele vê, irmãos, que muitos crentes, irmãos, pensam em desistir da sua trajetória porque tem pedras no caminho. Ou quando, muitas das vezes, irmãos, aquelas pedras impedem do crente ter comunhão com Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus de todo o seu coração. E muitas das vezes as dificuldades que enfrentamos, preste bem atenção, são pedras colocadas pelo diabo. Muitas das vezes. E muitas das vezes também, as pedras, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, foram atitudes nossas mal tomadas anteriormente, irmãos. Amém? Por que Jacó estava passando aquela provação, irmão? Porque ele aprontou. Enganou o pai, tapeou o irmão, tomou a bênção do irmão, fez ali Isaac abençoar ele, colocou um pelo de animal, porque o irmão dele era peludo, ele colocou um pelo de animal para o pai, que já era cego, tocar nele e pensar que era o irmão. E aí o pai abençoou ele ali com a primogenitura, enganado, porque era cego.
e Jacó roubou a bênção do irmão dele. Então ele estava passando aquela provação, ele teve que fugir, o irmão queria matá-lo, e ele teve que fugir, e agora ele estava pagando o preço das suas consequências. E muitas das vezes, irmãos, somos nós que estamos pagando o preço das nossas consequências e não podemos culpar a Deus. Não podemos culpar a Deus. E muitas pessoas, irmãos, quando estão passando às vezes adversidades, consequência das suas atitudes, culpa a Deus, culpa a igreja, culpa os irmãos, culpa a família, culpa todo mundo. Não, irmãos. Às vezes a gente está pagando o preço das nossas atitudes, irmãos. Amém, irmãos? Contudo, irmãos, apesar de tudo isso, nós podemos buscar a face de Deus pedindo misericórdia e esperar a sua salvação para mudar a nossa sorte. Se a gente semeou uma semente ruim, a gente vai pedir perdão a Deus, irmão, e começar a semear uma nova semente, para as consequências mais na frente ser diferente também. Se eu estou colhendo aquilo que eu plantei de ruim, irmãos, eu vou começar a semear coisas boas, para me começar a colher coisas boas mais na frente. Amém ou não amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que confiar na misericórdia do Senhor. Amém? Confiar na misericórdia do Senhor. Como é que eu transformo, irmãos, as pedras em um altar para Deus? Como é que eu vou transformar uma pedra em um altar para Deus? Havia um pregador, irmãos, que ele dizia o seguinte, olha, que os nossos problemas, irmãos, ou melhor dizendo, os crentes, irmãos, eles não têm problemas. Os crentes não têm problemas. O que os crentes têm são motivos para orar. Amém? Você compreendeu? O que a gente tem, irmãos, são motivos para a gente estar orando. Se tem dificuldade, se tem adversidade, se tem luta, são motivos para a gente estar orando. E quando fazemos de nossos problemas motivos de oração, os problemas vão deixar de ser problema e vão se transformar em bênção, porque Deus ele vai agir em nosso viver. Quem crê nisso aqui, irmãos? Amém? Então, se você chegou aqui esta noite passando tribulação, se você chegou aqui esta noite passando alguma luta, quanto mais pedra você encontrar no caminho, mais adore, mais busque ao Senhor, mais clame ao Senhor. Quando houver pedras no caminho, irmãos, descanse, sonhe e agradeça ao Senhor, adore ao Senhor de todo o seu coração. Faça como Jacó, irmão, descanse, sonhe e adore a Deus, erga altares adorando a Deus, esteja buscando a Deus de todo o seu coração. Então, essa a dica, né, que nós aprendemos de Jacó. Quando nós encontramos pedra no nosso caminho, irmão, a primeira coisa que nós fazemos é descansar, a segunda coisa que nós fazemos é sonhar, e a terceira coisa que nós fazemos, irmãos, é adorar a Deus, buscar em Deus. Amém? Então, vejam bem, no versículo 16, Jacó vai dizer assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu, o quê? Não sabia. O que a gente aprende aqui, irmão? Porque Jacó, ele pensava que estava sozinho. Jacó, irmãos, pensava que em meio àquela luta, aquele problema, ele estava sozinho. E muitas das vezes nós estamos assim, em meio às lutas, às dificuldades, nós estamos pensando, faz tempo que eu oro ao Senhor e não vejo a solução, não vejo mudar o quadro, não vejo mudar a situação em que eu estou vivendo, e Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo meu clamor, não está ouvindo minha oração, e muitas vezes nós estamos aqui dessa maneira, irmãos. Ele pensava que estava sozinho naquele lugar e não tinha a bênção de Deus na vida dele. E muitas das vezes nós estamos vivendo assim, pensando que Deus não está ouvindo nossas orações, que Deus está muito distante de nós. Amém, querido? Então, ele pensou, irmãos,
Jacó, ele pensava que ele nunca mais ia voltar naquele lugar. Não, aqui é uma passagem, eu vou continuar minha jornada, eu vou só descansar aqui um momentinho e eu vou embora. Mas Deus, irmãos, apareceu para ele em sonho. O que Deus fez? Disse que aquela terra ali, irmãos, era a promessa para ele, para a vida dele, para os descendentes dele. Aquela terra onde ele botou a cabeça, ele ia receber de herança, e que a família dele, irmãos, ia herdar tudo aquilo, e a família dele, que ele pensava que tinha perdido, que tinha ficado para trás, o problema tinha se acabado, aquela família seria abençoada pelo Senhor. Não é assim que diz o versículo 14? Versículo 14 vai dizer assim: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a família dele, que ele tinha deixado lá em grande confusão. Todas as famílias seriam benditas, abençoadas pelo Senhor. Aquele lugar difícil que Jacó estava, cansado, sobrecarregado, dormindo com a cabeça numa pedra, aquele lugar, irmãos, foi o lugar, irmãos, mais abençoado que Jacó encontrou, irmãos. Amém, irmãos? Foi o lugar mais abençoado que ele passou. E aí o que a gente entende com isso aqui, irmãos? Não adianta fugir de seus problemas. Não adianta fugir dos problemas. No lugar onde está Deus, pode te abençoar, bem como toda a sua família. Onde estiver Deus, e Deus está em todo lugar, Ele pode abençoar você e a sua família. Não adianta fugir dos problemas. Não adianta fugir. Se tiver uma pedra aqui, você vai se desviar dela, irmãos. Amém? E vai haver outras pedras mais adiante, mas você vai passar por essas pedras também. Mas você vai estar com Deus na sua vida. Deus vai estar presente. Possa surgir milhares de pedras, milhares de problemas, mas você vai vencer cada um deles, porque Deus vai estar presente. Quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo melhor ainda. Deus sempre vai ter uma nova história para nós. Deus vai ter sempre tudo novo para nós, irmãos. Quando a gente pensa que tudo está acabado, é só o começo para Deus, para nossas vidas, irmãos. Amém ou não amém? De tão atribulados, irmãos, nós pensamos às vezes que Deus não está conosco. Às vezes nós ficamos tão atribulados que nós pensamos que Deus não está ali no meio daquela situação, mas você não está sozinho. Deus está contigo em todo o projeto, em todo o processo da tua vida. Deus é Senhor da tua vida. Olha, a luta que você está passando, a tribulação, a provação que você está passando, você não está passando sozinho. O Senhor está contigo. O mesmo Deus que passou com Moisés ali em meio ao mar. O mar se abriu e Deus passou com Moisés. O mesmo Deus que estava na cova com Daniel, é o mesmo Deus que estava ali, irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. É o Deus que está contigo. Ele te acompanha, Ele passa contigo as provações, as lutas e os momentos bons também. Ele está presente, mas Ele é um Deus presente em todos os momentos das nossas vidas. Por mais que você esteja atribulado, por mais que você esteja passando lutas, o Senhor da glória está contigo. Então, quando você encontrar uma grande pedra no seu caminho, por mais cansado que você esteja, descanse no Senhor, descanse em Deus. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Descanse em Deus, sonhe os sonhos de Deus na sua vida e sempre adore a esse Deus
porque Ele nunca vai nos deixar sozinhos, porque Ele nunca vai nos abandonar. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor das nossas vidas, Ele conhece o ontem, o amanhã e o depois do amanhã. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é fiel em todos os momentos. Ele é Deus, meus irmãos, Ele é Deus. E eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas se Deus pediu para me trazer essa palavra esta noite, é porque haveria alguém aqui que estava precisando ouvir essa palavra. E em meio à tua luta, à tua dificuldade, saiba que o Senhor sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Saiba que você não está sozinho em meio a essa provação. Saiba que cada notícia ruim que pode chegar aos teus ouvidos, Deus, Ele está sendo o Senhor e Ele sabe todas as coisas. São pedras que chegam no caminho, mas você vai transformar em bênçãos para a sua vida. Então somente adore ao Senhor, então somente glorifique a Ele. Faça dessas pedras um altar, porque Deus, Ele vai enviar os seus anjos como numa escada subindo e descendo, e vão trabalhar ao nosso favor. Isso, irmãos, não é pregação triunfalista, isso é fé, isso é crer na palavra de Deus, isso é crer que há um sobrenatural de Deus, e eu creio. Eu não creio, irmãos, que nós vivemos só nesse mundo, não. Há um sobrenatural, irmãos, há um sobrenatural, e Deus está operando nesse sobrenatural. Eu creio, irmãos, essa é a minha fé, irmãos, essa é a minha fé, que daquilo que ninguém pode fazer, Deus pode fazer, e Ele usa meios e forma, porque Ele é todo poderoso, irmãos, e Ele trabalha também no sobrenatural, irmãos, porque aquilo que nós não podemos fazer, irmãos, aquilo que a ciência não explica, irmãos, Deus opera. Deus opera, irmãos, e Ele está aqui esta noite. E se você chegou aqui nessa fé, que você vai passar pelas pedras, Deus vai te dar vitória, você vai ficar em pé com fé, glorificando ao Senhor esta noite, porque Deus, Ele vai operar nas nossas vidas.